Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que estão as leituras? Como é que está essa viagem no tempo dos nossos estudos, né? Nessa retrospectiva de tudo que a gente já estudou até agora. E também na leitura desse livro maravilhoso, né, do século X, da Sei Shonagan, o livro do travesseiro. Então, hoje a gente vai trazer novamente um pouquinho dos conceitos que a gente estudou no módulo 2, sobre Portugal, e no módulo 3, que foi o conceito de autobioficção. Eu falei para vocês na época que foi um conceito que eu utilizei na minha tese de doutorado lá na PUC, né? Que a autobioficção é esse interstício entre autobiografia e autoficção, em que elementos da ficção elas transitam para a autobiografia e vice-versa, nessa espécie de carcaça, né, esse esvaziamento de si com preenchimento de poesia de ficção, que é a autobioficção. Então, eu detectei esse mesmo conceito no livro do Desassossego, lá quando a gente estava estudando Fernando Pessoa, Sofia de Mello Bryan e Andressen, e eu identifiquei esse conceito lá quando ele cria essa história, esse semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares, e para se afastar de si, e ao mesmo tempo é Fernando Pessoa, porque ele está colocando ali todo o seu processo de criação, ele está colocando ali toda a sua Lisboa, né, toda a sua visão da sua cidade, que ele ama tanto, e os próprios heterônimos. Ele vai elencar Alberto Caeiro, Ricardo Reis, dentro do próprio texto. Então, é um texto altamente, no meu olhar, autobioficcional. A gente identificou esse conceito em Fernando Pessoa, identificou também no módulo 3, em Clarice Lispector, com A Hora da Estrela. Clarice Lispector, ela cria um personagem narrador, que é o Rodrigo, que é escritor, que veio do Nordeste, que foi para o Rio de Janeiro, ou seja, ele segue a mesma trajetória de Clarice. E ela coloca na boca de Rodrigo exatamente o seu fazer literário, o seu processo de criação. E também com Adélia Prado, lá no Homem da Mão Seca, quando ela cria essa personagem, Antônia, que é uma dona de casa, mãe de 5 filhos, que mora numa cidadezinha do interior de Minas, que escreve cadernos de poética. Isso é Adélia, pura. E não é Adélia, porque ela consegue criar esse distanciamento, consegue transformar em ficção ela mesma. A gente vai trazer um pouquinho para o livro da Sei Shonagan, o livro do travesseiro, quando a gente descobre ela criando, metamorfoseando esses acontecimentos da realidade em forma de listas, né? Por exemplo, ela lista tudo, ela lista as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, né? As coisas que são desprezadas. Por exemplo, tem esse trecho aqui que eu acho muito interessante, coisas que são desprezadas, pessoas feias e de mau caráter, cola de arroz cozido apodrecida. São coisas que todas as pessoas evitam, mas nem por isso vou deixar de registrá-las. Elas existem no mundo como ainda remanescentes tenaz de bambu do cerimonial fúnebre. Esta brochura não foi escrita para as pessoas lerem, e eu me propus a nela notar, inclusive, as coisas estranhas e detestadas. Então, ela está falando da sua própria escrita e, ao mesmo tempo, está fazendo uma lista, uma relação. Então, a gente identifica um pouco do conceito de autobioficção, mas a gente vai para um gênero que foi inaugurado pelo escritor americano Truman Capote. Lembram que no módulo 1 a gente falou nos filmes de Capote, um dos filmes indicados, né, lá sobre a língua inglesa e sobre a escrita criativa. E lá no livro que ele escreveu em 1966, A Sangue Frio, ele vai narrar a história desse assassinato, né? Uma história real de assassinato da família Clutter lá nos Estados Unidos, e que ele se aproximou desses assassinos, né, para poder compor esse livro. Tanto é que eu até falei um pouco de que quem é que era Sangue Frio, se era ele que conseguiu escrever aquele livro através de entrevistas, da aproximação dos assassinos, etc., ou se eram os próprios assassinos. E aí a gente percebe que os escritores de não ficção, eles utilizam os mesmos recursos dos escritores de ficção, né? Por exemplo, pontos de vista diversos, diálogos, elipses narrativas. A nossa Shonagan, ela, lá no século X, ela já fazia o que a gente faz hoje aqui.
até nos nossos estudos em escrita criativa. Ela já fazia oficina literária. A mulher era o máximo, né? Tem um trecho lá que ela vai narrar os acontecimentos, o que elas faziam entre si, que era justamente escutar os poemas umas das outras, né? Por exemplo, analisar poemas de outras pessoas. Isso é escrita criativa, isso é oficina literária pura. E a mulher lá no século X já fazia, né? Por exemplo, nessas ocasiões, elas se reuniriam no aposento e ficariam a contar histórias, a comentar sobre os poemas recitados por alguém e até apreciariam juntas uma carta que alguma dama recebera e trazia consigo, ajudando a escrever a resposta. Isso daí é tudo criação literária, isso é tudo oficina literária, né? Então é maravilhoso a gente identificar já isso lá atrás. Próxima semana, a gente vai para o leste europeu, certo? A gente vai fazer uma retrospectiva dos escritores que a gente estudou lá no leste europeu e vai fazer uma comparação da linguagem desses escritores com a linguagem da Sei Shonagon. Até logo!